final, estamos aqui com o prefeito Duarte Júnior, que chegou ontem, inclusive, da cidade de Brumadinho, assunto que vamos falar mais tarde, esteve lá presente, dando apoio ao pessoal de sexta até domingo. Nós vamos fazer algumas perguntas aqui, Duarte, devido às entrevistas que a gente tem feito com alguns vereadores, e deu uma repercussão muito grande de alguns comentários, onde que eu não poderia deixar de questioná-lo a você. Primeiramente, ao Tenente Freitas, que em sua entrevista te deu a nota do seu governo de número 5, e alegando que talvez pela população de Mariana seria nota 2. Como se avalia esse comentário do vereador? Olha, Rômulo, primeiro cumprimentar todas as pessoas que acompanham o seu programa. Prazer estar aqui novamente. Eu sempre respeitei e vou respeitar qualquer opinião divergente da minha, né? Eu acho que tem pessoas que querem enxergar a realidade, tem pessoas que não querem enxergar a realidade, é assim que eu penso. É muito fácil quando você é um vereador onde tem uma arrecadação alta, como no passado existiu, Mariana arrecadando 305 milhões, hoje a receita é 240. Eu queria que me dissesse qual serviço essencial a população deixou de receber nesse período onde nós estamos passando pela maior crise financeira do nosso estado, onde o governo deve 32 milhões, a saúde continua atendendo, vamos voltar às aulas no dia 5, as nossas estradas rurais estão em perfeitas condições, a nossa equipe do esporte tem trabalhado muito, atendimento ao homem do campo. Então, criticar sempre vai ser mais fácil do que reconhecer a realidade que nós enfrentamos. Eu respeito a opinião, mas para mim não tem valor nenhum. Outra pergunta aqui também, comentada pelo Freitas, quando nós conversamos sobre a questão do vice, né, para prefeito na campanha, ele alega, deixou claro que você o sacaneou, que até então ele seria o seu vice. Eu gostaria que você falasse também sobre isso. Tinha mesmo algum acordo entre vocês dois, dele ser vice? Você o sacaneou mesmo, como ele falou? Em tanto tempo, né? Acho que a gente fica voltando nesses assuntos com tantos assuntos importantes em favor de Mariana, mas eu tenho que discordar. Foi uma eleição onde os partidos votaram. Meu irmão votou junto com ele. Juliano, vereador Juliano. O Juliano era presidente do PPS, votou junto com ele. O vereador Edmar empatou 6-6. Depois teve uma nova votação novamente e o Newton venceu. Tem contribuído muito em favor do governo, como o Freitas também é um cara muito proativo, mas não houve da minha parte, e Deus conhece meu coração, não houve da minha parte interferência no resultado, não houve. E infelizmente ele não superou isso e ficou uma mágoa em relação a mim por isso, mas eu tenho a consciência tranquila que eu não o prejudiquei. E houve mesmo um comentário que você falou com um determinado vereador ou terceiro, de que você apoiaria qualquer presidente de Câmara, menos ele? Porque agora vem essas especulações, né, da perda de oportunidade de campanha? De forma alguma. O Freitas, quando foi presidente de Câmara, foi muito coerente com as suas atitudes. Foi um excelente presidente de Câmara. Eu nunca faria isso em relação a pedir a intervenção para que ele não fosse o candidato, né? Então era importante a pessoa falar fulano falou, e perguntar fulano se é verdade ou mentira, né? Senão fica nesse boato, toda hora tem que falar de boato. É muito fácil, já a pessoa levantar aqui e falar uma coisa que é mentira, e aí as pessoas têm que ficar respondendo. E fazer isso até mesmo para tentar prejudicar os dois, né? É uma perda de tempo. Dominique pergunta ao prefeito Duarte: pagamos um valor de taxa de iluminação pública, mas em grande parte não tem luz nas ruas. O que o prefeito tem a dizer sobre isso? Lá em Santa Rita, em vários outros lugares, né? Se comenta muito que as ruas estão muito escuras, como a pista de caminhada. O que o senhor tem a dizer sobre essas questões, onde as pessoas pagam taxa de iluminação? Vamos lá, Dominique. Em relação à iluminação pública, há pouco tempo atrás, vocês lembram que o governo lançou luz para todos. E aí, o governo colocava iluminação em vários locais. Isso, infelizmente, terminou. O nosso governo finalizou uma licitação. Agora, em fevereiro, nós vamos estar dando uma ordem de serviço de R$2,5 milhões em relação à iluminação pública. Iremos melhorar a iluminação em alguns pontos, mas ainda é longe do ideal. O principal foco da nossa administração é tentar transferir a nossa iluminação pública para a LED. Isso está sendo discutido. Há uma real possibilidade disso acontecer. No momento oportuno eu vou trazer com maiores esclarecimentos o que nós estamos fazendo, mas já em fevereiro nós estaremos dando uma ordem de serviço aí que vai melhorar em alguns locais públicos a iluminação do município de Mariana. O vereador Cristiano também nos deu a honra de vir aqui fazer a entrevista e ele questionou também que você perdeu uma grande oportunidade com a Renova. Eu até não entendi em sua entrevista quando ele falou sobre isso. Como você entende sobre isso? Em que sentido que você acha que ele alegou que você perdeu uma grande oportunidade com a Renova e que agora você está cobrando, brigando com a Renova porque ela não repassou o dinheiro prometido? Olha, eu discordo. Tudo o que é necessário eu tenho feito.
eu tenho participado do CIF, todas as decisões eu tenho poder de veto, de voto. Conseguimos o recurso do Laticínios, conseguimos o recurso para o Distrito Industrial. Agora, uma coisa é eu fazer toda a minha obrigação e ser colocada em prática, a outra é uma fundação que não executa. É inacreditável, realmente já tem 3 anos e a fundação não executa. Isso me obrigou a entrar com ação judicial, e entrei com ação judicial na Inglaterra. Ele sabe disso, ele acompanha tudo isso que acontece. Nós estamos falando, Romulo, em 250 milhões de euros, nós estamos falando de 1 bi de reais que o município de Mariana vai receber. Talvez não receba no meu mandato, mas vai receber, esse dinheiro vai vir para a população de Mariana. E aí vai demonstrar que nós agimos no momento certo, com muita atitude, com muita firmeza e com total discernimento do que é necessário em favor de Mariana. Mesmo não vindo no seu governo, você está fazendo a sua parte como prefeito. Não dá, eu converso com a fundação, organiza, fala que vai colocar em prática e não coloca. Poxa, e aí tem o tributo cessante, o município deixou de arrecadar nesses últimos 3 anos aí mais de 220 milhões com perda de CMS e CEFEM. E aí a fundação também fala que não tem tributo cessante. Eu tenho que entrar com a ação judicial, eu não vou perder nenhum direito que é de Mariana no nosso governo. Então acho que a gente está agindo da forma correta, era necessário propor essa ação. Acho que ele deve discordar da ação que eu propus, né? Acho que eu ia ficar conversando com a Renata, no final ficar enrolando. Agora, tudo que foi tratado não está sendo cumprido. O que eu vou fazer? Tem que me posicionar. Vamos falar um pouco para você que está nos assistindo sobre a educação. Com toda essa crise, com todos esses problemas, parece que você está sendo uma das poucas prefeituras que está retornando com a aula agora no dia 6 de fevereiro. Muitas, inclusive, né, no acordo, nós até vimos o vídeo, que foram contra, até como represália ao governo. Fala um pouco sobre isso. Está garantido mesmo a educação no dia 6 de fevereiro? Primeiro, não fomos... até eu fazia parte do governo quando criou o plano de cargos e salários, mas assim que assumi a prefeitura, ficou a minha responsabilidade de manter as obrigações. Então, o servidor recebeu em grande maioria 8% de progressão no ano de 2016, recebeu agora a progressão até 8% no ano de 2018, estamos pagando todas as nossas obrigações, pagamos salário, pagamos as férias dos professores, vamos voltar às aulas dos dias 5, isso é respeito ao professor e principalmente respeito ao aluno. Nós valorizamos a educação de Mariana e vamos continuar valorizando. Diferente de quando tinha muito recurso, hoje é pouco recurso, hoje tem que ser firme para manter a educação de Mariana. O Fundeb não está sendo pago não, a metade do salário do professor era a obrigação do Estado pagar, não paga nem a metade. Hoje é o município que está pagando quase a sua integralidade e vamos manter a educação como prioridade. E atitudes como essas demonstram que nosso governo, a educação é prioridade sim. É claro que tem pessoas que vão torcer contra o governo. Você acha, Romulo, que essas pessoas que têm criticado queriam que eu pagasse 13º? Ou que as escolas voltassem agora? Estão loucos para que alguma coisa aconteça de errado. Eles estão loucos. Eu já ouvi isso. Mas como é que esse cara está conseguindo manter o governo com o Estado deixando de repassar, com queda de receita de Samarco? E nós vamos continuar mantendo as obrigações porque nós temos determinação. E quem está apostando contra o governo vai continuar perdendo, porque o que é nossa obrigação, nós vamos manter. Falando exatamente sobre isso que você está falando, né, sobre as insatisfações, ou que seja até questões de oposição, alguns comentam sobre o carnaval, alegam que não seria o momento de fazer carnaval devido à crise. Como se avalia isso? Você já manteve o carnaval, já fez a divulgação? Fala um pouco sobre isso. É necessário as pessoas entenderem com amplitude maior, né? O carnaval é também uma geração de economia, é a geração de renda, é a geração de emprego, é um comércio aquecido. Isso tudo precisa ser levado em conta para você tomar uma decisão em relação a ter ou não o carnaval na cidade de Mariana. Nós estamos fazendo o carnaval dentro da nossa realidade, um carnaval família, com muita segurança, onde nós queremos aqui famílias que possam participar, divertir e entender que mesmo uma dificuldade como essa, a população terá esse direito, mas dentro da realidade que o município vive hoje. Para que todos entendam, até vocês que estão nos assistindo, todas essas perguntas são através das entrevistas que a gente vem fazendo e de pessoas também que mandam o WhatsApp questionando o seu ponto de vista no que diz respeito à administração pública. Prefeito, eu gostaria que você falasse um pouco sobre essas comissões criadas na Câmara, né? Houve uma repercussão muito grande sobre a chapa formada na Câmara, junto com a oposição, e parece que se percebe um desgaste muito grande agora com essa união da chapa de oposição com a situação. E teve aí a posse, né, da criação das comissões e alguns comentários de que você não ficou muito satisfeito, inclusive tendo a maioria como oposição. Num todo, qual que é a sua avaliação que tem que falar sobre isso? Primeiro meu respeito ao Poder Legislativo, né? Eu não sou presidente de Câmara, não sou vereador e não tenho nenhuma autonomia em relação aos vereadores. Os vereadores de Mariana são todos os 15 e têm a sua autonomia e o meu respeito. O que acontece é que a gente é um grupo político
E eu, no meu entendimento, no momento da montagem das comissões, era necessário que esse grupo político da suporte ao prefeito pudesse participar dessa decisão de quem estaria nas comissões. Isso realmente não aconteceu. Eu fiquei muito chateado, sim. E até mesmo que você tinha 11 da situação. Até então não precisava nem de oposição para se criar uma chapa. Eu acho que tem que ter sempre o respeito à oposição. Mas você tem que conversar, você tem que ouvir toda essa base para montar essa comissão de uma forma onde todos se sintam valorizados, né? E o que eu percebi é que isso não aconteceu, mas eu vou fazer o quê? Eu tenho que respeitar, não sou eu que sou o presidente, tenho que respeitar a posição do presidente, ele é um poder independente, e vamos continuar trabalhando em favor de Mariana, como sempre fizemos. Como você avalia isso? Você vê alguma dificuldade nisso? Você acha que não vai ter problema? Como é o seu relacionamento com essa parte da oposição? Como você avalia isso num contexto geral? Como será a sua administração daqui para frente? Que ainda continua, inclusive, ser um líder. Me preocupa um pouco, sabe, Rômulo? Vou te dar um exemplo. Há pouco tempo a comissão chamou para discutir o plano de cultura, 6 secretarias. Obras, educação. Pô, chama o secretário de cultura e discute com ele. Porque isso toma tempo. O que incomoda é porque toma muito tempo. Nós já temos um número reduzido de profissionais. Quando você pede um documento da Câmara, você precisa responder à Câmara. E aquilo toma muito tempo. Se eu fizer aqui uma conta do horário que eu gasto para responder tudo que a Câmara me solicita, é um valor que é da população, que deveria estar sendo prestado contas à população. Então a minha preocupação é que isso se vire uma rotina e todos os dias comece a chamar secretário, todos os dias peçam documentos. Nós temos a obrigação sempre de transparência para qualquer cidadão de Mariana, isso não nos incomoda, mas temos um número reduzido. E isso incomoda quando você está sempre chamando secretário, sempre chamando, discutindo um assunto, que muitas das vezes uma visita sua na secretaria você tiraria todas as dúvidas. E aí isso incomoda um pouco, mas vai ser respeitado. Para não prolongar muito o assunto, um outro que deu até uma dupla interpretação, eu até te questionei sobre isso, quando você falou que o governo não estaria pagando, né? Chegou ao montante aí de quase 32 milhões. Mas em uma sua entrevista se falou que ficou faltando repassar 2 milhões. Aí ficou subentendido que então recebeu os 30 milhões. Então eu te pergunto o seguinte, o governo realmente ainda não repassou? Como está hoje essa dívida do governo com a Prefeitura Municipal de Mariana? É tanta loucura isso, que para vocês terem uma noção, quem está me ouvindo, no Rio de Janeiro, que passou pela pior crise do Brasil, o governador não segurou o repasse dos municípios. Ele não segurou. Em Minas Gerais, seguraram o repasse dos municípios. Por que eu disse que é 2,5 milhões a dívida? Porque o que ficou para o ano passado, a gente já desistiu. A dívida de quase 29 milhões então, os 2 milhões seria desse. Só para o povo entender, porque eu teve essa dúvida, que quando você falou que era 2, pelo que você deu os 30. Isso, Não, é porque infelizmente é uma dívida perdida. Também o próximo mandato, com certeza, vai receber, o próximo prefeito futuro vai receber essa dívida, na hora o Estado vai ter que pagar. Mas a realidade hoje é que o Estado está quebrado, e não vai repassar o que estava para trás. Só que de agora para frente, ou repassa ou nós vamos tomar atitude. Não dá mais. Não dá, é um direito constitucional. Quem me ouve aqui, trabalha 30 dias e recebe o salário. Prefeitura não, a Constituição te fala com imposto, você tem direito. O cara vai lá, pega o que é nosso. Que loucura. Se o prefeito não paga, dá improbabilidade de administrativa, se o governador não dá. Não, é inacreditável. Lá na Assembleia, quando o Pimentel deixou de passar para a Assembleia, no outro dia abriu a processante contra ele, ele foi lá e repassou. Agora deixa eu de repassar o repasse da Câmara para você ver se eu fico na cadeira um dia. É obrigação constitucional. Infelizmente o governador não repassa e aí isso tem trago também transtorno. Mas se eu tivesse 30 milhões em caixa hoje para anunciar a obra para a nossa população, é os desafios que eu tenho enfrentado. Para finalizar as perguntas que vêm pelas pessoas e um assunto também do que vem cobrando direto é sobre a questão da ação social, daquele desvio de verba. Até hoje não tem apuração do fato. Isso está dando o que falar, com o questionário das bolas lá na arena, falando que são assuntos que não vão resolver. Eu gostaria, eu até te pediria que desse uma solução sobre o caso, que fica uma imagem muito negativa para o governo. Eu gostaria que você falasse se você já tem posicionamento sobre essa questão, que é gravíssimo. Vamos lá, os dois casos. O primeiro caso da ação social. O fato aconteceu, a prefeitura tomou as atitudes que eram cabíveis, dispensou o funcionário teve direito a responder todo o processo administrativo. O processo administrativo, eu posso afirmar que ele já foi finalizado. Ela assumiu a responsabilidade e não envolveu outros nomes. Ela assumiu a responsabilidade do que ela fez, o ato que ela fez. Eu não posso afirmar com convicção que isso já foi enviado ao Ministério Público, mas ele já foi finalizado. E tem que ser enviado ao Ministério Público. Se não foi, vai ser. Tem que ser. Obrigação nossa enviar ao Ministério Público. O Ministério Público vai corrigir, perceber se tem algum erro da nossa parte e vai dar andamento a esse processo. Esse é um ponto, vai ser enviado ao Ministério Público. O roubo que teve na arena,
eu não sei se você ficou sabendo disso, há um tempo atrás descobriram, acharam as bolas num determinado lugar. Apareceram. E aí a guarda municipal prendeu o cara. Como ele estava dando bola para a turma, a população juntou, não pode prender ele, que ele está ajudando a gente, ele é bonzinho e tal. Mas o processo também está correndo, descobriu quem foi, e aí o processo está correndo. E a população tem a opinião inversa de achar que porque o cara está ali dando uma bola que ele pegou de forma irregular, está sendo bonzinho com a população. Não está, ele não poderia ter feito isso. E com tudo isso, não acha que seria obrigação por parte da Prefeitura de deixar o povo ciente dos fatos reais? Por isso que a gente está aqui, busca os espaços na mídia para poder falar sobre esses assuntos, né? E esclarecer sobre isso, acho que é importante. Vamos falar de Brumadinho. Eu fiz uma pergunta ontem para o presidente da Vale aqui na TV Ponto Final, que eu ainda não entendi, né? Eu perguntei se o que aconteceu na cidade de Mariana ainda foi pouco para ele, né? Porque eu não consigo entender como é que consegue errar 2 vezes num prazo curto, né? Com tudo que aconteceu, eu fico me perguntando, será o que houve em Mariana ainda foi pouco para o presidente da Vale? Primeiramente, eu gostaria que você falasse sobre isso, como você avalia tudo isso. Olha, eu estive em Brumadinho na sexta-feira, fiquei lá até domingo por volta das 18, 19 horas e vim embora. É uma cena de terror. É difícil até falar desse assunto, porque eu tenho perdido algumas noites de sono, porque a imagem vai e volta, sabe? É muito triste, o desespero é muito grande. É inadmissível, Romulo. Não poderia de forma alguma ter acontecido. Poxa, perdemos um distrito, Bento Aero Rodrigues era o distrito mais antigo do Brasil, é o primeiro de Mariana. Perdemos uma história de Paracatu, manchou a imagem de Mariana. Quantas vezes nós ouvimos o presidente da Vale falar que isso não ia voltar a acontecer? Poxa, o cara me coloca um restaurante debaixo de uma mina. O mínimo era ter tirado esse restaurante, falando, vamos, sabe? E voltar a acontecer de novo. Eu sou totalmente revoltado em relação a ele, revoltado mesmo. Não concordo, não poderia ter acontecido. Não tem nem o que falar em relação a isso. Inadmissível. O capitalismo não pode estar acima de vidas humanas. Eu estou revoltado em relação a isso. E fui lá levar um pouco da solidariedade do povo marianense. Nós somos abraçados pelo Brasil, né? É o mínimo que eu podia fazer. Falar, estou aqui em nome de cada marianense. Conversei com as famílias, falei, estou aqui em nome de cada marianense. Os marianenses estão sofrendo com vocês, sabe o que estão passando, o pessoal de Bento, Paracatu. Conversava, ouvia os familiares, sabe? E percebi que esse carinho também foi importante para eles e era o mínimo que eu podia fazer, e só fui com o intuito de demonstrar o respeito por todos os brasileiros que contribuíram em favor de Mariana. Eu até comentei sobre isso, teve algumas pessoas que, alguns até acharam negativo a sua ida, que deveria estar aqui resolvendo o problema de nossa cidade, né? Eu acho que esse momento realmente é solidário, até mesmo porque nós, quando passamos pelo mesmo problema, o Brasil inteiro esteve presente aqui com a gente. Mas eu gostaria de te perguntar o seguinte, você já teve tempo de fazer uma avaliação do que isso pode vir comprometer a cidade de Mariana? Olha, primeiro assim, dentro das pessoas que criticaram, infelizmente isso acontece, o ser humano ele tem uma facilidade maior em criticar do que buscar posicionamento. Eu fico vendo críticas, dificilmente eu vejo uma crítica mostrando qual a solução. As pessoas têm prazer de criticar e muitas vezes ela vai ver que ela não tem como resolver aquilo naquele momento, mas tem prazer em criticar. Se a tragédia tivesse acontecido na segunda ou na terça-feira, eu estaria lá do mesmo jeito. Mas as pessoas têm que lembrar que sábado e domingo eu também sou um chefe de família, eu tenho direito de ficar com a minha família. Eu deixei a minha família em casa e fui para lá porque eu faria isso de qualquer forma, com o apoio da minha esposa. Então, e essas pessoas que estão criticando, eu vou te falar para você a verdade. As pessoas que namoram pouco têm facilidade de criticar. A pessoa que namora muito vive melhor, sabe? Então, falta às vezes a pessoa encontrar uma pessoa boa na vida para viver melhor a vida, parar de falar mal da vida dos outros, sabe? Acho que essas pessoas que adoram criticar toda hora na rede social devem ter uma vida infernal, porque se a pessoa viver bem, encontrar uma outra pessoa que a faça feliz, ela para de reclamar da vida. Então, essas pessoas são pessoas infelizes, infelizmente são pessoas felizes. O que eu faço é rezar por elas e pedir que apareçam pessoas boas na vida para ajudar a contribuir. Então esse é um ponto. O seu outro questionamento foi? Qual é a sua avaliação sobre o que aconteceu em Brumadinho? Até que ponto que você acha que isso pode comprometer a cidade de Mariana? No caso, né, essa marca aí que está em seu processo de voltar a funcionar, como até a própria Vale também tem aqui, né? A realidade é que é negativo, né? Assim, acho que a gente tem que sempre preocupar com as vítimas que estão lá, mas falando de Mariana, além de ser negativo tudo que aconteceu, pensando como ser humano, né? Como é que você vai dimensionar a perda de vidas? Mas também falando de um processo que é importante para a gente, geração de emprego, economia, é negativo, foi negativo. Isso pode trazer um prejuízo para todo o processo.
a gente tem que ter muito cuidado para tratar desse assunto agora, né? Muito cuidado. E eu vou estar conduzindo isso da forma mais sóbria possível para entender o que pode acontecer agora para frente, mas isso foi muito negativo. Pretende sentar com o presidente da Samarco, até da Vale, para fazer uma avaliação sobre esse contexto, com tudo isso, o que vai ser o futuro nosso aqui marianense? Olha, é o que todo mundo está perguntando. Eu tenho que me preocupar com a cidade como um todo, né? Hoje é interessante, hoje a Samarco ela não faz falta para a receita do município para manter suas obrigações, não faz. Se o Estado estivesse me repassando, o município hoje tinha dinheiro para fazer investimento. Nós conseguimos nos adequar à nossa realidade. Mas a Samarco é importante para gerar emprego, aquecer a economia, e é claro que seria um recurso a mais. Mas nós não dependemos hoje para falar assim, vou pagar funcionário, vou voltar à escola, transporte público, porque lá no início todo mundo falava isso. Não vai ter como pagar isso, pagar aquilo, não vai. Não, nós conseguimos nos ajustar. E é importante o retorno da empresa Samarco. E aí eu vou conduzir isso de uma forma muito sóbria. Eu tive com a Raquel Dodge, do Ministério Público, que mulher excepcional. Todas as pessoas que lá estiveram, todas as pessoas, eu não vou citar nome, chegaram, reuniram e foram embora. Ela não, ela pediu para buscar os familiares, abraçou, chorou com os familiares, sabe? E percebi nela uma grande parceira para buscar realmente a solução dessa vez. Ela me convidou, eu vou estar com ela em Brasília, vou poder levar para ela um pouco do nosso sentimento como Mariana, e tenho certeza que ela vai assumir uma das frentes para criar aí um novo pacto em relação a tudo isso, que as pessoas sejam mais respeitadas, que a empresa entenda que as pessoas vivam no município e não façam o que fez com Mariana. Ficou no enrolação, e nós tivemos que entrar com ação judicial. Odu, eu agradeço a sua participação. Para você que está nos assistindo, aqui nós provamos e mostramos a nossa transparência. Caso você tenha qualquer pergunta a fazer, não só ao prefeito, mas ao vereador, a qualquer pessoa que seja, sobre os interesses do nosso município, é só mandar para 98769-6984, que estaremos trazendo aqui para discutir sobre os interesses do município. Eu agradeço a sua atenção e espero numa outra hora oportuna falar mais sobre os interesses de Mariana. Aqui quem fala é Rômulo Passos com a TV Ponto Final.